Até você citou a questão da segurança comunitária, né? Como você disse, né? O efetivo, né? Talvez deveria ser muito maior, mas nenhum estado consegue comportar na folha de pagamento o efetivo ideal, né? E aí Uhum. essa questão da segurança comunitária, acredito que pode ter um papel importante, né? Porque não só na questão de um cuidando da casa do vizinho, olhando, ajudando, mas questões básicas que muitas vezes as pessoas não se atentam. Como você disse, a questão do muro, né? Que o muro parece que protege, mas depois que um ladrão entrou na sua casa, ninguém mais vê que ele está lá dentro da rua. Às vezes Exatamente. também, perto do portão de entrada, a pessoa deixa crescer um arbusto enorme ali. E aí é onde o cara vai ficar esperando ali para quando você abrir o portão com o carro, ele vai estar escondido ali. Você não tem visibilidade, né? E várias outras questões de iluminação. Hoje tem muita coisa que pode contribuir, né? Tem Sim, aplicativos aí que ligam a sua televisão. Você está viajando, ele liga a sua televisão e desliga de noite, né? Para o pessoal que passa da rua achar exato. que tem alguém na sala. Tem muita coisa que tem que melhorar, né? Até o treinamento para a população, né? Para a população, exatamente. Temos que informar a população para que ela possa ter mecanismos de defesa também, né? Porque a Constituição diz, né, que na verdade a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então eu também tenho responsabilidade com a minha própria segurança da minha família e dos meus vizinhos, né? Isso é importante. E a gente estava falando de questões urbanísticas, e a questão de sinalização, né, que eu não tinha me atentado, que você citou. Na sua opinião, você acha que as gestões do executivo municipal, assim, de prefeituras, de uma maneira geral, elas são integradas com o trabalho da Polícia Militar ou varia muito? Não, não são integradas. Era até uma reclamação, na época que nós comandávamos pelotão, companhia, que muitas decisões eram tomadas pela prefeitura e que refletiam direto na segurança pública e nós não éramos ouvidos a respeito. Né? E às vezes até nós tentávamos mandar comunicados, mandávamos ofícios, mas também não era dado retorno a respeito disso. Então, a maioria da administração, por causa de uma questão cultural, eu não estou nem culpando aqui, né? Mas a questão cultural, ele não entende que determinadas ações, ela reflete em vários outros campos. Como diz aí, a própria sinalização, um buraco, ela vai refletir em vários aspectos. Uma má iluminação, uma falta de roçada, uma casa abandonada, que daí pode não ser só antro para ajuste de roubo, usuário de droga, mas também para estupro, né? Que você leva a mulher para o matagal ou para local abandonado para estupro. Então, existe uma série de repercussão. E às vezes se olha individualizado os fatos, não consegue verificar as repercussões. A gente está acostumado a ver dentro de uma caixinha e a gente não vê fora dela. Então, nós precisamos, na administração, ver o ser humano como um todo. Então, se eu tenho um problema e aquilo pode causar, eu tenho que verificar toda a repercussão em todas as áreas. Porque a repercussão em várias áreas. É a questão da intimidade da pessoa que é violada, porque ela é estuprada, é questão de traumas que são gerados. E tudo isso pode ser a questão de uma má iluminação ou um matagal. Né? E aí tem repercussão psicológica, a pessoa vai ter problema de atestados médicos, vai ter problemas o resto da sua vida. Daí tem questão de saúde, porque repercute na saúde, dinheiro que vai ser gasto com a saúde com essa pessoa. Às vezes ela sai do mercado de trabalho. Então, você tem que analisar o ser humano. Quando você analisa um ato da administração, você tem que analisar o ser humano e a repercussão dele como um todo nessa vida, né? Porque a gente trabalha para as pessoas. Então eu tenho que entender, quando eu ponho uma sinalização, qual que é a repercussão dessa sinalização para as pessoas como um todo, em todos os seus aspectos. Né? Então tem que ser detalhado isso. E nós não temos essa cultura. Não tem-se a cultura de ver o todo. A gente vê por partes. E aí, por isso que às vezes ela não tem resultados esperados. Eu já vi alguns municípios que a prefeitura até tem uma relação muito próxima, né, com a polícia militar, com a polícia civil, e outros que é quase que um cabo de guerra, né, em situações, por exemplo, de autorização para festas, né. A gente vê que muitas vezes existe até uma pressão da prefeitura no corpo de bombeiros para autorizar.
mas aí não segue a norma, né? E aí fica aquela, se fizer eu não assino, e aí fica esse conflito muitas vezes, né? Fica, e esse conflito é constante. Vê só, os prefeitos, na via de regra, eles se relacionam bem com a polícia, né? Mas esses aspectos é que muitas vezes alguns não entendem que tem repercussão. Por exemplo, antes de autorizar uma festa, quem que vai fazer o policiamento? É a polícia militar? Então a polícia militar ela precisa ser consultada antes, não é isso? Ela Sim. precisa ser verificada. A avaliação. Então, todos os aspectos, se vai ter menor, não vai ter menor, se vai. Sabe? Tem que ser contactado com os órgãos responsáveis. Né? Vai fazer. Qual é a repercussão daquilo? A Polícia Militar vai fazer uma avaliação, a Polícia Civil vai fazer uma avaliação. Então, ela teria que ser um procedimento ágil, né? Ágil, mas que tivesse a participação de todos aqueles que vão ter a responsabilidade de fiscalizar ou de ter algum ato nesse processo todo. Isso é importante, porque tem determinados eventos que a gente diz assim, ó, não dá, não tem condição de acontecer esse evento porque vai dar problema, vai haver morte, vai haver. E normalmente acontece isso. E liberam, né? Entram na justiça para liberar, quando nós já temos o know-how e a gente sabe, pela nossa experiência e pelo conhecimento, que vai dar problema, que tem que ter determinadas restrições. Então, até nisso teria que ser integrado, teria que ter uma comissão específica integrada para tomar essas decisões, porque vai afetar outros órgãos e vai afetar as pessoas. Ainda que as pessoas acham que é bom para elas, nem sempre será bom para elas, porque nós sabemos as repercussões, porque ela está pensando que ela vai lá e ela vai festejar. Só que existem coisas que podem fazer com que essa festa gere morte, né? Gere lesão, gere estupro. Então, precisa ser repensado isso, sabe? De uma forma mais integral, vendo o ser humano como integral e as repercussões disso em todas as áreas, quando vai se tomar uma decisão. E você citou uma Essa é a questão opinião da importante. Odilene, né? Como... Não, eu concordo totalmente. E você citou uma questão importante, que é a questão da velocidade, né? Aí, que você acha que funcionaria bem? Porque muitas vezes o gestor público ele tem que tomar uma decisão rápida, né? E aí a troca de ofícios, né? A gente sabe que às vezes demora, né? Dias, semanas, dependendo da demanda de diversos setores. A gente sabe que ainda a máquina pública, de uma maneira geral, é burocrática. O que você acha que funcionaria bem na integração dos municípios, assim, entre as forças policiais e o Poder Executivo? Olha, além do canal formal, tem que ter o canal informal, né? As pessoas que trabalham nisso, que geram, que fazem parte de um gabinete de uma ação integrada, ela tem que ter os contatos imediatos. Ligar, ó, eu tô aqui com o documento, tô indo aí. Levar o documento, porque quando você vai correr despacho, aquilo demora um século para chegar. Então tem que haver essa agilidade, tem que haver esse contato direto, tem que haver familiaridade, sabe? E não pode ter assim aquela preocupação de que não, atravessou. Não, se levou o documento e é possível você despachar lá no documento, leva o documento. E é possível você despachar. Alguém ia até lá. Ah, mas eu vou até lá. E por que não? O que impede você de ir até lá? Ou o outro de vir até aqui, dependendo da agenda, dependendo da disponibilidade. E às vezes são coisas rápidas. Outra que é só encaminhar, ou eu concordo, já está tudo explicado. A maioria das coisas nós já temos na cabeça, nós já sabemos se não pode ou não pode. Você olhou ali o processo, você já tem um conhecimento. Então tem que haver esse vínculo, diminuir um pouco a burocracia. Então tem a burocracia, tem tempo? Percorre essa burocracia. Não tem tempo? É possível de levar em mãos, né, para que haja agilização desses processos e, em contrapartida, quem solicita também tem que saber que ele tem que pedir com antecedência, porque a gestão, ela não tem só aquele probleminha para resolver, né? Ela tem N problemas para resolver, N processos para decidir, porque era muito comum as pessoas apresentar ofício para o 4º Batalhão pedindo policiamento às 18 horas da sexta-feira, quando o expediente termina às 17h30. Né? E querendo que desse jeito, de qualquer forma, para atendê-los. Muitas vezes nós atendimos, quando era situação só de patrulhamento, etc. Mas não é o correto. Ele também tem que respeitar. E saber que as forças públicas ou a gestão pública não está ali só para disposição dele. Ele já sabia que ia fazer o evento.
Por que deixar em cima da hora? E nesses casos, eu acho que tem que indeferir, porque a pessoa também tem que respeitar a gestão. Né? Não pode ser demorada aqui, mas também não pode ser intempestivo, fora do prazo no outro lado. Né? Então tem que haver um respeito mútuo, tentar agilizar para que o outro tenha em tempo a resposta, mas ele também tem que entrar em tempo com os pedidos. Então há problema de ambas as partes, né? Que podemos E corrigir. muitas vezes, né, isso que você falou acontece, né? Muitas vezes o organizador de um evento, a cerveja ele encomendou um mês antes, né? O cantor 6 meses antes. Da autorização da Exatamente. polícia e do corpo de bombeiros, ele quer no dia quase, né? Eu venho aqui hoje, eu quero Não, que no vocês dia analisem. após o expediente, algumas vezes, inclusive. Né? E não Não, é bem apresenta todas as complicado. documentações exigidas. Entendeu? Então tem as duas partes, mas eu creio que é possível fazer um ajuste para ficar mais ágil. É possível. Dá para fazer muita coisa. E aí eu queria entrar num ponto, até aproveitando a pergunta do Cássio Duarte, que ele é de Ivatuba, né? Ele tá perguntando aqui. Coronel, qual a saída para os pequenos municípios, como Ivatuba, que dividem a equipe da PM com o Dr. Camargo e não contam com guarda municipal? Abraços, parabéns pela carreira de sucesso. Junto com essa pergunta, eu queria puxar um pouco a sardinha para Paysandu, né? Que eu sou de Paysandu, em relação à região metropolitana, né? Como fazer essa integração que segurança pública, assim como outros temas, como transporte, por exemplo, é muito difícil trabalhar isoladamente a cidade, né? Sem trabalhar a área conurbada em volta, né? Como que você acha que a gente poderia melhorar a segurança da região metropolitana? Olha, é possível se fazer um convite aos prefeitos e tentar fazer esse planejamento de forma integrada. Como nós já falamos, nenhum estado consegue ter em seus quadros um número necessário de fato de policiais, seja em todas as áreas. Vamos ficar aqui com a segurança pública. O necessário para fazer o atendimento que se precisa e que a população realmente precisa. É feito um critério de distribuição, né? É feito o critério de distribuição de acordo com o número de ocorrência, com a questão da geografia. Existe uma série de situações que levam a isso. Então, o que se pode ser feito e vai de Maringá, quando existem situações, é deslocado efetivo para fazer o reforço, o ROCAM, né? O choque, ROTANS. Então, utiliza essas coberturas, né, para fazer o reforço que para um evento além daquilo que é do dia a dia. Então, a solução é que poderia ser feito um gabinete de gestão integrada dos municípios que queiram participar. É possível ser trabalhado isso e encontrar soluções que atenda a todos. Então, teria que se sentar, né? E naquelas mesmas modos que eu disse para você, no mínimo uma vez por mês, se trabalhar essas soluções e fazer esses planejamentos integrados também. É possível, sim. Desde que, claro, que os prefeitos queiram, porque não adianta eu trabalhar só Maringá, mas o batalhão, o 4º batalhão, ele não atende só Maringá, ele atende Paysandu, atende Ivatuba, atende Floresta, né? Ele atende Sarandi, Mandaguari. Então, já tem condição de fazer, tanto é que é deslocado efetivo quando tem eventos diferenciados para fazer o reforço. Mas é possível, sim, ter um gabinete integrado dos municípios da região metropolitana para trabalhar a segurança pública, sim, e encontrar soluções. É possível. Que bom ouvir isso. Precisamos melhorar na região metropolitana. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, né? Você que tem uma carreira, como foi dito aqui, de muito sucesso na Polícia Militar. Eu queria perguntar o seguinte, por que que você decidiu entrar na vida pública? Porque a gente vê que muita gente, quando termina uma carreira pública, seja militar ou não, fala, agora eu não quero mais dor de cabeça, né? Porque vou aproveitar, eu vou descansar. E a política a gente sabe que tem um lado muito bom, mas tem todo um desgaste, tem todo um desafio, né? Eu queria perguntar para você, o que te motivou, o que te fez entrar na vida pública, mais politicamente falando? Bom, a primeira situação, quando eu fui convidada pelo PP para fazer parte, né, para colocar meu nome à disposição,
à Prefeitura de Maringá, eu orei muito. Para dizer a verdade, eu orei muito. Porque é uma situação bem diferente. Nós estamos acostumados com a administração militar, que é diferente da administração civil, vamos dizer assim, né? Um pouco diferenciado. Então, eu orei muito. Mas cheguei à conclusão que a minha vida eu sempre tive muitos desafios. Esse seria mais um desafio, né? Mas eu sempre trabalhei cuidando de pessoas. Sempre cuidei de pessoas. A minha vida toda foi trabalhar pelas pessoas, cuidar das pessoas, proteger pessoas, planejar e fazer toda a gestão para garantir o bem-estar das pessoas, fazer com que os policiais pudessem estar na rua, protegê-los o quanto eu podia e proteger a própria sociedade. Então, eu trabalhei cuidando de pessoas. Na administração pública, gestão de município, eu vou continuar cuidando de pessoas. Então, o trabalho, embora mude um pouco a formatação, a forma de se conduzir, eu continuo cuidando das pessoas. E nisso eu tenho experiência. Trabalhei a vida inteira nisso, né? Na gestão, fazendo gestão em todas as áreas. Então, o município tem educação, tem saúde, tem ensino, transporte. Na PM também trabalhei com tudo isso, né? Trabalhei com tudo isso e não foi só no município, foi para os 399 municípios, né? Então, cuidar das pessoas foi o meu objetivo de vida e vai continuar. E eu orei muito até eu ter a convicção de Deus de que isso era um plano de Deus para a minha vida, né? Continuar cuidando de pessoas. E antes de me aposentar, eu sempre disse a Deus que se eu me aposentasse com saúde, porque muitos de nós nos aposentamos doentes, né, sem condição de exercer outra atividade, eu gostaria de fazer algo que Deus quisesse que eu fizesse. E eu entendi que essa é uma forma de estar honrando a Deus, porque hoje eu tenho aposentadoria e tenho um salário. Eu posso honrar a Deus, continuar cuidando de pessoas, que foi o que Ele me permitiu fazer, e Ele me honrou na minha carreira. Então, cuidar das pessoas e honrar a Deus foi o que me levou a colocar meu nome à disposição. Eu fico muito contente de ouvir isso. É muito legal a gente ver nomes novos na política, né? Que aceitam o desafio. Eu acho que cada vez mais pessoas de outras áreas, vamos dizer assim, precisam participar, né? Essa é uma pergunta recorrente, né? Por que na política, né? Porque muita gente não entende, muita gente tem um pé atrás com a política, mas eu defendo que sempre a gente tem que aumentar a participação na política, né? Se as pessoas bem intencionadas abandonarem ou fecharem os olhos para a política vai ser administrada por pessoas com a intenção talvez não tão boa, né? Porque alguém vai governar. Então, que tenhamos pessoas novas, pessoas dispostas e pessoas querendo o bem da população, né? Para fazer essa defesa. Não, é importante, sim. Eu acho que a gente tem que se colocar à disposição da sociedade, tá? Eu me lembro também que eu falei isso para um amigo. Ele estava reclamando da administração da cidade dele, não era aqui Maringá, era uma outra cidade. E eu disse assim para ele: se você quer que seja diferente, coloque o teu nome à disposição, vá lá e faça. Então, essa sugestão, conselho, vamos dizer assim, que eu dei a ele naquela época, quando eu recebi o convite, eu ponderei isso também. Eu falei assim, eu posso fazer, eu tenho condição, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade para fazer, e atitude, por que não colocar à disposição? Então, se os leitores entender, né, que eu posso ajudá-los e estão dispostos a ser cuidados por mim, meu nome está à disposição. Então, foi isso que levou, mas foi muito tempo de oração. Muito tempo de oração. Que imagino que não seja uma decisão fácil, né? Eu disputei 2 eleições já, né? Em 2012 eu disputei para vereador aqui em Paysandu. No começo, minha família ficou dividida, né? Uma parte incentivou, ficou feliz, nossa, meu avô gostou e tal. Um outro lado da família já falou, mas não, você se formou agora, vai exercer a profissão e tal. Eu falei, mas eu posso continuar exercendo minha profissão, né, estando na Câmara de Vereadores. Na segunda disputa, eu fui candidato a prefeito aqui na eleição passada.
Não tive êxito, mas foi uma experiência muito, muito boa. A segunda, a família já estava mais acostumada, essa pergunta já não vinha tanto. E essa é uma discussão que a gente tem sempre, assim, com as pessoas que muitas vezes reclamam, porque sempre tem coisa para melhorar na gestão pública, né? Mesmo que você tenha uma cidade muito bem administrada, a palavra mudança, né, sempre é muito forte, né? Nem que seja mudar, mas com o mesmo gestor, mas mudar algumas questões, né? Mudar um direcionamento do projeto. E essa questão da participação, que é o que a gente sempre fala. Muitas vezes alguém passa 4 anos reclamando do prefeito e da Câmara. Eu falo, será que na eleição tem 4, 5, 6, 7, 10 candidatos a prefeito? Você não pode perder uma horinha ali para analisar? Pelo menos se você achar que ninguém é bom, mas não tem um menos pior, para você pelo menos analisar? Vereadores, né? Que nem Paysandu teve anos aqui de ter 180 candidatos a vereador. Será que não tem ninguém que serve? Se não tiver, você tem que colocar o nome à disposição, né? Se no meio de tantos não tem ninguém, você tem que ir lá, tem que falar, tem que discursar. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? A cada eleição parece que a coisa melhora nesse sentido. Eu acredito sim que os eleitores estão prestando mais atenção. E foi uma coisa até que o meu marido me disse e a minha própria filha, né? Eles me incentivaram, meus irmãos também me incentivaram, acharam que eu devia participar. E até meu marido e a minha filha e um dos meus irmãos, ele diz assim, ó, você tem muito conhecimento, né? E você vai fazer o que com todo esse conhecimento? Vai guardar para você? Então, é realmente uma situação. Se eu tenho conhecimento e posso pôr à disposição e posso ajudar, tá aí os eleitores escolhem. Ele tem um rol, né, de candidatos que ele pode, tem candidatos bons, né, pessoas boas, pessoas honestas, né, no rol de candidatura, e eles podem escolher, não é mesmo? Então você dá às pessoas a possibilidade de você utilizar ou não esse conhecimento a favor das pessoas, como você colocou também, né? Eu acho que isso é importante. Mesmo que você seja jovem ou seja mais velho, você coloca níveis diferentes de potenciais, de conhecimento, de entendimento, que contribui, que é importante para a sociedade. É importante a discussão, a diversidade de ideias para que você possa construir soluções melhores, soluções mais completas, que atendam a integralidade das pessoas, né? Eu acho que isso é importante, sabe? E se você acha que pode servir dessa forma, tem mais é que colocar teu nome à disposição, sim, para que possa beneficiar a sociedade. Nós vivemos em sociedade e vivemos em razão dela, né? Nós não conseguimos viver sozinhos. Então, se eu posso contribuir, tenho conhecimento, tenho capacidade e tenho atitude para fazer isso, por que não colocar à disposição? E isso foi um questionamento que a minha família fez, né? Você tem muito conhecimento, coloque isso à disposição das pessoas, como você sempre fez na PM. E é isso que, depois de muita oração, porque, como você disse, é difícil, né? Sabemos que o mundo político é diferenciado da corporação, o tratamento é diferenciado, mas eu entendi que sim, né? Que eu poderia pôr e é o que eu fiz, colocando à disposição, sim. E eu acho que você deve continuar se colocando à disposição também. Esse é um tema que eu sou apaixonado, né? Eu se deixar para falar de participação política, né? Participação popular, a gente vira a noite aqui falando, mas Vira. eu fico muito contente, de verdade, de ver nomes bons como o seu na disputa em Maringá, né? E tem bastante gente acompanhando aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal, professora Andréia Fontini, Juliane, Moacir Freitas, o Ricardo, o Alessandro do Catedral, a Thaís Pismel, a Denise, o Fernando Funac, a Cida Maciel, o Gideão, a Maria Aparecida, o professor Carlos Comini, o Marcos Costa, que é vice-presidente do Conselho Estadual da Juventude do Paraná, a Roseli Shen, o Ednilton, a Vanilda, bastante gente mandando boa noite, a Elis, a Deise, a Juliana, meu pai, né, que sempre assiste minhas lives, esse é um público fiel, minha esposa Suene, quero agradecer a todos, o Cássio que mandou a pergunta, meu amigo Serginho Novelli, o Thiago Pertilli, a Erci,
E o vereador Carlos Roberto, de Nova Esperança, está falando que é seu fã. Um abraço, Carlos. Ele é pré-candidato lá a Ele é prefeito, né? pré-candidato, né? É pré-candidato lá. Eu conheci o Carlos alguns anos atrás e torço por ele, né? Ele é uma pessoa também imbuída em atender a sociedade, servir a sociedade, muito bacana. Carlos é gente E boa. a todos que estão nos ouvindo. Gente boa. Então, obrigado a todos. E, Coronel, mais uma vez eu te agradeço. Né? Prometi 1 hora de live, estamos com 56 minutos, não vou, não vou extrapolar o tempo. E para fazer o fechamento, eu gostaria de passar a palavra para você deixar um recado para quem está assistindo a gente, por favor. Obrigado. Olha, eu agradeço a todos que estão assistindo. Eu entendo que nós estamos vivendo o momento da pandemia, vai ser um momento bastante difícil, em que o gestor ele vai ter que buscar soluções aonde ele não está acostumado a buscar, porque não vai haver recurso a nível federal ou a nível estadual, também vai estar encolhido os orçamentos, né? Então tem que crer e buscar soluções diferenciadas, vai ter que conversar muito com a população, ouvir a população, ver aquilo que mais a incomoda, né, para trabalhar isso, e dizer que não perder a esperança, não. Eu acho que a esperança é algo extremamente importante. Eu acredito que se houver bons gestores, vai poder se recuperar a economia, que as pessoas tenham esperança, não fiquem deprimidas em razão do problema, né, da pandemia, porque nós temos que ter esperança que as coisas vão melhorar. E eu creio que elas vão melhorar. E aí, com as eleições que virão, que poderão escolher vereadores e prefeitos que vão, de fato, voltar-se para a reestruturação, para a produção, né, geração de empregos e renda, que esteja realmente preocupado com as pessoas, né, e que possam se disponibilizar a atender, a servir realmente as pessoas. Mas não se entristeçam e não desistam. Eu acredito que a esperança é algo que nos motiva, que nos faz levantar de manhã e nos alegrar, faz ir para o trabalho, faz você trabalhar mais alegre. Então, nós temos que ter esperança. A esperança é algo que nos faz viver, né? Que nos faz crer num futuro melhor amanhã. E por mais difícil que seja essa situação da pandemia, eu creio que nós poderemos ter um futuro bom, nós poderemos construir soluções de formas diferentes, né, para que a população possa ser atendida. Eu acho que o cuidado com as pessoas e continuar cuidando das pessoas vai ser o grande diferencial na próxima gestão. Se não houver preocupação com as pessoas, não há razão de ser do gestor, né? Então, eu gostaria de dizer que agradecer a todos por ter me ouvido, né? Ouvir as minhas razões e dizer que vamos ter esperança. Deus é um Deus poderoso que pode mudar toda a história e que depois dessa situação que nós possamos nos tornar seres humanos melhores. Porque todas as oportunidades e as dificuldades, elas nos trazem essa opção, né? Dependendo de como nós absorvemos, vivemos e lidamos com a dificuldade, nós podemos nos tornar seres humanos melhores. E essa pandemia, a dificuldade, é uma oportunidade para nos tornarmos melhores, para nós olharmos para o ser humano e nos preocuparmos mais com o ser humano. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Mantenham a esperança e se tornem seres humanos melhores que a dificuldade. Amém, legal. Coronel, quero mais uma vez te agradecer. Foi uma honra que fazer essa transmissão com você. Aprendi muito, né? Já conhecia você profissionalmente, né? Já sabia da sua história, mas não conhecia tão bem desse lado mais humano seu, esse lado como pessoa. Então, quero dizer que foi uma honra fazer essa transmissão com você. Passando por Paysandu, estou à disposição também. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Amém.